Vamos imaginar que você é um médico que está no seu dia de plantão no hospital e de repente aparece um ladrão que acabou de levar um tiro e você começa a atendê-lo. Mas passou um minuto, também chegou um policial que levou um tiro e você fica em dúvida: eu deixo de atender o ladrão para atender o policial? Isso aqui é um dilema ético ou dentro da bioética. Isso aqui retornando à questão do dilema do bonde. Dilemas filosóficos, eles não têm uma resposta fácil. Mas antes de aprofundar nesse assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz do Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Quando fala isso é um problema filosófico, é o mesmo que dizer não tem uma resposta única. Por isso que é dilema, ou seja, fazer ou não fazer. Se eu fazer dessa forma, vai ter críticos e vai ter alguns erros. Se eu fazer da outra forma, vai ter críticos e vai ter erros. Ou seja, é uma questão aberta. O dilema do bonde, muito conhecido na filosofia, para explicar essa questão da bioética e também da questão do utilitarismo, é imaginado que existe um bonde vindo e numa trilha do bonde existe 5 pessoas amarradas e na outra trilha existe uma pessoa amarrada. E você tem o poder, porque você está com a mão na alavanca, desviar o trem e matar uma pessoa para salvar 5 ou matar 5 para salvar uma. Mas isso pode ser fácil para você. Você vai ser utilitarista e vai falar assim: prefiro matar uma para salvar 5. Mas esse dilema recebeu algumas atualizações. Vamos imaginar que o bonde está vindo e existe um mezanino e tem um cara gordo. Se você jogar esse cara gordo, empurrá-lo na trilha do trem, você vai poder salvar as 5 pessoas que estão desse lado e a uma pessoa que está desse lado. Você empurraria a pessoa? Algumas pessoas respondem não. Alguns colocam, para complicar ainda, que quem está lá no trilho do trem é sua mãe e você tem a missão de empurrar esse cara gordo para salvar sua mãe. O que você faria? Dilema ético, que entra dentro da questão bioética. O que é a bioética? Vamos colocar a questão aqui. Bio vem de vida, ética vem reta maneira de se viver, como viver. Ou também podemos colocar a questão de moral. Tem uma questão bio e zoe. Zoe vem de vida espiritual e bio vem de vida material. Ou seja, os debates contemporâneos, especialmente da filosofia contemporânea, vai girar em torno da questão de ética. Como é o agir moral do homem? Tem a questão que foi levantada desde lá a modernidade por Immanuel Kant, a questão da deontologia, teoria do dever. O médico, no começo desse vídeo que eu coloquei, ele fez um pacto em ter que salvar qualquer pessoa, independente de quem seja. Ou seja, a teoria do dever dele como médico é salvar até o ladrão, mesmo que ele queira salvar o policial. Então, aqui encontra uma questão. Eu vou cumprir o meu dever, mesmo não querendo cumpri-lo. Ou seja, o dilema ético entra nessas questões aí. Por exemplo, a bioética pode entrar até em questões que estão muito debatidas hoje, como aborto. O aborto é uma questão também de bioética, ou seja, você vai matar uma vida em prol de trazer um benefício para uma mãe. Dentro da bioética entra a questão: você é capaz de fazer o mal para gerar um bem para alguém? E então, a bioética ela entra dentro dessas questões. Você é capaz de gerar um feto simplesmente para você extrair células troncos para você usar em outras pessoas, ou seja, você mata uma vida para salvar uma vida. Então, girando em torno disso, podemos entender que a filosofia contemporânea ela levanta questões complexas para a sociedade. O dilema do bonde, ou o dilema do médico, o ladrão e o policial, são dilemas para você pensar. Por exemplo, tem a história do violinista famoso que ele estava precisando de transfusão de sangue. E você era a pessoa ideal para essa transfusão de sangue. Você foi sequestrado, dopado, e quando você acordou, seu corpo estava ligado através de uma sonda ao corpo desse violinista. Então, quando você acorda, tem um dilema. Se você desconectar a sonda do seu corpo,
o violinista famoso pode morrer. E se você não desconectar, você é obrigado a doar o seu sangue para aquela pessoa. O que você faz? Você iria desconectar ou você iria continuar conectado, mesmo contra a sua obrigação? Isso é um dilema também que você já sabe o que está por trás aí, a questão do aborto novamente. Ou seja, a bioética é um campo de estudo onde são abordadas questões de dimensões morais e éticas que relacionam pesquisas, decisões, condutas e procedimentos da área da biologia e da medicina ao direito à vida. Ou seja, bioética é a reflexão. E essa reflexão, ela é filosófica, porque ela abre precedências para muitas coisas, para você pensar sobre se você é capaz de matar uma pessoa para salvar outra, qual o ensinamento moral que você está deixando para as gerações futuras, levantando questões também dentro da teoria do dever, que seria a deontologia. Ou seja, você, por obrigação, por dever da sua profissão, você é capaz de liberar uma pesquisa, que essa pesquisa liberada, outras pessoas tendo acesso a ela, você pode destruir a humanidade, em nome do seu dever de cientista em divulgar pesquisas científicas. Por exemplo, a bioética entra dentro da questão de clonagem. Ou seja, você pode clonar um ser humano. A bioética entra dentro da questão da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o cientista descobriu como fazer uma bomba atômica. Ele liberou esse conhecimento. O que eles fizeram com esse conhecimento científico? Ou seja, a bioética, ela debate questões como procedimentos da área da biologia, conhecimentos que podem ser divulgados ou não ser divulgados, entra dentro da questão da liberdade de divulgação científica. Ou seja, você descobriu uma coisa, você tem liberdade de divulgar, mas a bioética, analisando bem, refletindo bem, você não pode nem divulgar essa pesquisa porque ela pode causar um impacto negativo na sociedade. Ou seja, essa reflexão, ela se torna muito importante para os dias de hoje. Por quê? Vamos voltar à pauta. A biologia, ela trabalha com a questão de vida. Ou seja, qual é a origem da vida, como a vida é formada e como nós podemos defender vida. Por exemplo, o embrião. Em qual fase da vida o embrião pode ser considerado vida? Isso seria uma questão meio que metafísica, refletindo aqui. Um embrião de 1 semana, ele tem mais vida do que um embrião de 2 semanas? Ou um embrião de 1 semana tem menos vida do que um embrião de 5 semanas? Ou seja, um feto de 4 meses, ele tem menos vida do que um feto de 5 meses, 8 meses? Ou seja, isso aqui é grau na filosofia metafísica, fala o que tem mais ser? Um feto de 1 semana ou um feto de 8 semanas ou 18 semanas? Então a reflexão gira em torno disso. O que é que pode ser considerado vida? E como nós lidamos com essas vidas? E qual o processo da ciência em lidar com a vida? Então a reflexão filosófica gira em torno de qual o procedimento ético que nós vamos tomar, qual o pensamento ético que nós vamos ter e qual o pensamento moral que nós vamos agir na realidade, depois de levantar os fatos dentro do campo das reflexões filosóficas na bioética. Quando fala filosófica, levantar novamente aqui o problema é aberto, não tem uma solução, porque nessa discussão, muitas vezes, pode entrar questão de subjetividade, de intersubjetividade, questão política e questão religiosa. Ou seja, essa bioética, ela é aberta. Por exemplo, a questão do dilema do bonde. Pode entrar a questão da subjetividade, do utilitarismo e do dever. Ou seja, vai entrar muitas dimensões. Por exemplo, a questão do cara lá, junto com outro lá, através de uma sonda para doar sangue. Entra a questão, por que você não vai ajudar uma pessoa que está precisando? Aí entra a questão, você vai matar uma vida porque você não quer doar o sangue dessa pessoa? A outra coloca, mas eu fui pegado à força. Mas você já está aqui, você já está vendo a situação, você não vai ajudar? Ou seja,
A questão filosófica, ela se levanta dentro dessas áreas. E para ajudar você a pensar melhor sobre isso, aconselho você a assistir alguns vídeos que já estão produzidos aqui no canal sobre deontologia, vou deixar aqui para você, e sobre axiologia, teoria do valor. O que tem mais valor na sociedade? Como determinar os valores? E deontologia, como determinar o dever. Espero que esse conteúdo ajude você a compreender essa área aí, da área da biologia, que também envolve um pouco de reflexão filosófica, e bons estudos.